são esses três eventos que vão iniciar a segunda vinda? Eu estou falando do quê? Eu estou falando da vinda de Jesus nos ares, onde todo olho verá, no final dos 7 anos da tribulação. Esses três eventos, eles acontecem na última metade da tribulação. Porque a primeira parte, gente, ela vai ser uma parte menos problemática. Vai ter problemas, mas vai ser ainda razoavelmente tranquilo para quem estiver vivendo como um crente na tribulação, tá? Ou seja, vai ter pressão, as pessoas cada vez mais na implantação do sistema, da marca da besta, as pessoas vão ter que se virar, mas a guerra mesmo que o anticristo vai fazer contra o povo de Deus vai ser na segunda metade. E aí então é que a Bíblia diz que Cristo toma o pulso e fala, não, agora é comigo, né? Então, são três eventos que vão culminar, né, não só com a descida de Jesus, mas com toda a implantação do seu, vamos dizer assim, da sua agenda, que é chamada de segunda vinda. Porque quando a gente fala de segunda vinda, não está falando só do evento em que ele aparece no céu, para todo mundo ver. É tudo que vem depois, né? O primeiro evento que vai catapultar o final das coisas é a profanação do templo pelo anticristo. Jesus disse isso lá em Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus profere essa profecia por volta do ano 33, é depois de Cristo, tá? Ele se refere ao abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel. Ora, o profeta Daniel estava falando de um outro evento que já tinha passado no tempo de Jesus, mas que era futuro para Daniel. Daniel escreveu no 6º século antes de Cristo. Ele está falando da invasão de Antíoco Epifânio, o sírio, aquele que veio, entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco, né, e entrou no Santos dos Santos e o consagrou para Zeus, o deus dos gregos, né? Aquilo foi chamado de abominável da desolação, lá do profeta Daniel, e isso gerou a chamada revolta dos Macabeus. Jesus cita esse evento que já aconteceu no tempo dele para apontar para um evento que vai acontecer no futuro. E nós sabemos que esse evento é o evento do anticristo, tá? Então, essa profecia de Daniel se cumpriu no ano 168 a.C., quando o Antíoco Epifânio entrou no templo de Jerusalém, sacrificou o porco e no Santos dos Santos dedicou ao templo aos Zeus, tá? Então, Jesus, ele cita um evento do seu passado e diz que vai acontecer de novo no futuro, tá bom? Algumas pessoas interpretam que isso que Jesus está falando é o que aconteceria no ano 70. Tá? Eles dizem o seguinte, não pode ser no futuro, porque o templo foi destruído em 70. Então eles falam, não vai mais ter templo, então como é que vai acontecer isso no templo? A verdade, gente, é que eles também não acreditavam que Israel ia voltar para sua terra. E voltou. Eles não acreditavam que Israel ia ter Jerusalém de volta. E teve. E o que eles não acreditam ainda, mas já estão percebendo, é que em Israel hoje já está tudo preparado para a construção do terceiro templo. Então o terceiro templo será construído sim. E será lá que o anticristo vai profanar o templo, a exemplo do que o Antíoco Epifânio fez. Então, aonde que o anticristo vai entrar, gente? Ele vai entrar no lugar santo. No Velho Testamento há 54 menções do lugar santo. Todas se referem ao tabernáculo ou ao templo, tá bom? No Novo Testamento, só tem 5 menções. No livro de Hebreus, todas elas se referem ao templo. Então, de fato, João está dizendo que vai existir um terceiro templo. Há um outro detalhe importantíssimo de se falar. João escreveu o Apocalipse no ano 95 depois de Cristo. O templo já tinha sido destruído há pelo menos 25 anos. Então ele não pode estar se referindo a algo que aconteceu no passado para ele, quando na verdade para Jesus era futuro, mas para ele era passado. Então João está falando literalmente que vai ter um terceiro templo e que ele vai ser profanado de novo. Outro detalhe, não existe um relato que diz
né, que ninguém dos romanos entrou no Santos dos Santos para adorar ou para profanar. Eles destruíram o templo. Eles estavam interessados no ouro que estava lá. Então, Apocalipse 11, de 1 a 2, diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. É literalmente aqui como se um arquiteto tivesse com uma vara de medir, com uma trena, para saber onde é que ele vai construir alguma coisa. No caso aqui, é literalmente o templo que vai ser construído, o terceiro templo. Ele foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa à parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Esse texto aqui tem muita coisa revelada, gente. Esse texto aqui diz que esse santuário, esse templo que vai ser construído, ele não pode invadir a área dos gentios. Por quê? Porque lá no Monte Moriá, você tem duas construções. Você tem a mesquita de Al-Aqsa, que fica, né, ali a parte sul do Monte Moriá. Para quem já viu, é aquela mesquita que tem uma cúpula cinza escura, quase preta. E você tem uma outra que fica mais ao norte, que é uma cúpula dourada, chamada de Domo da Rocha. Ali, segundo os hebreus, foi que Isaac foi oferecido a Deus. E segundo os muçulmanos, foi que Ismael foi oferecido. Essas duas construções não vão ser abaladas. O templo vai ser construído mais à direita de quem olha do Monte das Oliveiras. Portanto, é por isso que o anjo fala, olha, você constrói o santuário, mas você não entra no átrio dos gentios, porque isso vai ser destinado a eles por 42 meses. Veja, 42 meses é 3 anos e meio. Está falando da segunda metade da tribulação. E está deixando claro aqui que este templo que vai ser reconstruído, ele vai ser inaugurado na metade da tribulação. Então, na verdade, eu acredito, gente, tem muita convicção disso, que quando for inaugurar o templo na metade da tribulação, de fato, o anticristo vai entrar no Santos dos Santos, vai se declarar como Deus. Ali os judeus vão dizer, pera lá, você não é sumo sacerdote, você não pode entrar aí, nós não aceitamos você. Aí ele se volta contra os judeus e contra todos os que não o aceitam como o Messias, como o próprio Deus. Tá? O texto diz claramente que foi dado aos gentios e esses por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O que é calcar aos pés? É você pegar o calcanhar e amacetar, entendeu? É o tempo da perseguição. É a segunda parte dos 7 anos, chamado de grande tribulação. Então, Paulo deixa claro isso lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Eu vou ler isso e depois eu vou explicar. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, é o anticristo, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, o anticristo vai entrar no Santos dos Santos, vai dizer, eu sou Deus. Isto é o abominável da desolação. Jesus diz que ia acontecer de novo no futuro, como aconteceu no passado com Antíoco Epifânio. Agora, o futuro, a gente fica sabendo que é o anticristo, porque Paulo diz que ele vai entrar no Santos dos Santos e que ele vai dizer, olha, eu sou Deus. Ele vai ostentar a si mesmo como Deus. E a partir daí o texto diz que ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Eu acredito que ele não vai se levantar só contra o judaísmo e o cristianismo. Ele vai se levantar contra qualquer religião. Vai acabar o direito das pessoas de crerem nas suas religiões. Ou as pessoas vão crer nele, na sua religião, ou vão morrer. É isso que o texto está dizendo.